Atenção, atenção! O Corinthians vai fazer uma nova proposta por Felipe Coutinho. É isso aí! Nova proposta. A novela não acabou. Bruno Henrique no timão. É fato? É boato? É fake? É informação ou é desinformação? Eu conto tudo para você agora, Cereto News. O mercado está esquentando. Roda a vinheta, produção. Cereto News, notícias, futebol, bastidores, opinião, mercado da bola, tudo para você. Notícia do Corinthians, noticiário do Corinthians, mercado da bola, reforços, contratações. Vai ter proposta de novo para o Felipe Coutinho. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto. Você não paga nada, faça a inscrição. Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Ative o sininho, olha o sininho aí. Plim! Olha o sininho aí. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. O seu like é muito importante, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença porque fortalece o canal. E não se esqueça de deixar a sua opinião. A sua opinião faz a diferença. Você faz o canal do Cereto. Eu leio todas as opiniões e os principais comentários ao final do vídeo. Vou falar do Felipe Coutinho. Quem trouxe a informação foi um jornalista internacional que cobre o mercado da bola. Vou falar do Felipe Coutinho para você, vou falar do Bruno Henrique, também a possibilidade dele vir para o Corinthians, se é verdade ou se é boato. Eu vou falar tudo para você, preparação do Corinthians para a disputa do jogo do domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista, em nome de Mais Ágil. Você está precisando de um dinheiro? Está precisando de um dinheiro urgente? E você lembra que você está com o dinheiro parado lá no FGTS. Então antecipe o seu FGTS agora mesmo. Converse com o pessoal da Mais Ágil. Entre no QR Code e conversa lá com o pessoal. Fala assim, ó, conversei com o Carlos Cereto. Foi o Carlos Cereto que falou. E aí o pessoal da Mais Ágil vai antecipar para você o teu FGTS agora mesmo. Mais Ágil. Atenção. O Corinthians, segundo, eu até vou colocar aí, coloca aí o Twitter, a publicação do repórter internacional, o Ekrem Konur, que é um repórter, o Ekrem Konur, ele é um repórter da ESPN, do jornal Marca, do Record de Portugal, dentre outras publicações, dentre outras empresas. Ele cobre o futebol internacional, muito bem informado, absolutamente muito bem informado sobre o mercado internacional. Você vê que a conta é verificada, ele costuma acertar o que ele diz, né? Ele é sempre muito bem informado e ele está dizendo o seguinte, ó, tá em inglês, né? O Corinthians, e eu vou traduzir para você em português, o Corinthians está preparando uma nova oferta para o Aston Villa para contratar o Felipe Coutinho por empréstimo. O Corinthians quer por empréstimo a contratação, tá? Como a gente já vem informando aqui faz tempo. O Aston Villa pode permitir a liberação do jogador em definitivo. Essa é uma informação que a gente não tinha. Ó, o Corinthians prepara... tá aí já a tradução para o português. Obrigado, Tom. O Corinthians prepara uma nova oferta ao Aston Villa para contratar o Felipe Coutinho por empréstimo. O Aston Villa pode permitir a saída definitiva do jogador brasileiro. 2 clubes do Brasil estão monitorando a situação do Coutinho, ou seja, estão interessados no Felipe Coutinho. E a informação que eu tenho é que, além do Corinthians, o Vasco da Gama também tem interesse na contratação do jogador, porque o Felipe Coutinho é cria da base do Vasco. E seria um investimento, o Vasco convenceria o Felipe Coutinho nessa questão emocional, na questão do coração, volta para o Vasco. Mas o empresário do Coutinho é o Kia Jorabichian. E o Kia está tentando esta contratação. Então, gente, esquentou outra vez. Vou colocar mais uma vez
para dar crédito à informação, nome e sobrenome da informação. Bota em inglês primeiro, então depois a gente traduz para o português. O repórter que trouxe esta informação é um repórter que cobre o mercado da bola, cobre o mercado internacional. Bota novamente aí, Tom, por favor, o Twitter do repórter, do Ekran Konur. Primeiro em inglês, Tom, primeiro em inglês, para a gente mostrar como é que foi a publicação. Olha só, o Corinthians está preparando uma nova oferta para o Aston Villa para contratar o Felipe Coutinho por empréstimo. Isso é importante porque o Corinthians quer a contratação por empréstimo. O Aston Villa, e aí a novidade na minha opinião, né, o Aston Villa pode permitir a liberação do jogador em definitivo. E 2 clubes do Brasil estão monitorando a situação, já traduzindo para o português, como o Tom traduziu para o português. Traduz aí, Tom. Aí, bonitinho, traduzido para o português, saída, o Aston Villa pode permitir a saída definitiva do jogador brasileiro. Isso para mim é novidade. E 2 clubes do Brasil estão monitorando a situação do Coutinho. Os 2 clubes que estariam monitorando a situação do Coutinho, o Corinthians, sim, está monitorando a situação do Coutinho, e o Vasco. Agora, quando o repórter diz que o Corinthians prepara uma nova oferta, obviamente significa dizer que o Corinthians já fez uma oferta, né? Ao contrário do que se diz, o Corinthians não fez oferta. Gente, o que a Jorabichian está lá negociando a situação. Então o Corinthians sim já fez uma oferta, né? O jogador não foi negociado para nenhum clube do futebol da Europa, a janela na Europa fechou e o Corinthians vai agora mais forte para cima do Felipe Coutinho. Esta é uma informação do mercado internacional e de quem cobre o mercado internacional. Agora eu vou falar do Bruno Henrique. Existe a possibilidade do Bruno Henrique vir para o Corinthians? O Bruno Henrique, atacante do Flamengo, existe esta possibilidade? Mas antes, eu quero falar do Aposta Ganha. Você aposta nesta contratação? O Aposta Ganha, olha, é uma ó barato. Você aposta com o link do canal do Cereto. Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Cereto. Você entra com o link do Aposta Ganha, mas você ganha R$5 já na primeira aposta, tá? Na primeira aposta você ganha R$5 para você apostar em quem você quiser. Por exemplo, no jogo entre Corinthians e Botafogo. Eu aposto que o Corinthians vai vencer o Botafogo pelo placar de 4-0. Eu falei ontem que eu apostaria em 2 gols do Yuri Alberto, mas acho que o Yuri Alberto não vai jogar, hein? Então não aposte em gols do Yuri Alberto. Aposte, por exemplo, em gols do Roger Guedes. Aposte em gols do Renato Augusto. Aposte em gols do Adson. Porque você pode apostar na vitória, no placar, no jogador que vai fazer os gols. Você cria a sua aposta no Aposta Ganha. É o maior barato, aposte você também. Sobre o Bruno Henrique, surgiu uma especulação, aliás, muitas especulações ultimamente no Corinthians, né? A gente já falou aqui sobre o Johan, que não existe essa notícia, é fake news. O Johan não vem para o Corinthians, é uma notícia mentirosa de que o Johan vem para o Corinthians, não vem, né? Já confirmei com o Corinthians, já confirmei também com o Atlético. Sobre o Bruno Henrique, surgiu a especulação de que ele poderia vir para o Corinthians. Bom, acho pouquíssimo provável pelas informações que eu tenho, quase impossível. Primeiro, o Bruno Henrique vem de uma contusão muito séria, né, uma contusão no ligamento cruzado do joelho, teve que fazer uma operação, teve que fazer uma reconstituição dos ligamentos, foi um negócio muito sério. A previsão de volta dele é de 10 a 12 meses, ele se machucou em junho do ano passado, né, não vai voltar a jogar tão cedo o Bruno Henrique em grande qualidade, porque o Bruno Henrique depende muito do condicionamento físico para jogar, né? Depende da velocidade para jogar, ele é um jogador de muita velocidade. Segundo, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Até dezembro, portanto, ele tem contrato. No meio do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato. É verdade que ele ainda não foi procurado pelo Flamengo para a renovação, mas também é verdade que nesse momento o jogador está machucado. Então, provavelmente, o Flamengo vai esperar a recuperação do jogador para depois conversar sobre a renovação de contrato. É um jogador que cairia bem no Corinthians? Claro. O Corinthians precisa
de um jogador de velocidade. Mas a informação que eu tenho no momento é que não, o Corinthians não tem interesse pelo jogador, ou pelo menos não fez nenhum tipo de conversa, não conversou com o jogador. Mas é o nome que está sendo especulado, como foi o do Johan, que também o Corinthians não tem interesse. A gente está vivendo um momento em que a gente tem que ficar desmentindo as informações, né? Com todo respeito à apuração dos outros colegas. O que o Corinthians quer mesmo, a prioridade do Corinthians, e eu tenho falado aqui, a prioridade da diretoria do Corinthians é a contratação de um camisa 10, um jogador que possa, assim como é o Felipe Coutinho, um jogador que possa jogar na camisa 10 no lugar do Adson e possa jogar fazendo a função do Adson na ponta direita, nesse novo esquema no 4-4-2, nesse novo esquema do Fernando Lázaro, para ajudar o Renato Augusto na armação das jogadas. Vai ser um jogador que vai jogar no lugar do Renato Augusto ou vai se revezar com o Renato Augusto? Não. O Corinthians quer contratar um jogador que jogue ao lado do Renato Augusto, que venha para ser titular. Aliás, o Corinthians está demorando para fazer as contratações justamente porque o Corinthians não quer contratações para compor o elenco. Ele quer contratações que mudem o elenco de qualidade. Contratações que venham para dar um salto de qualidade no elenco corintiano. Lembrando que depois que o William saiu, o Corinthians não conseguiu contratar ninguém para substituir o jogador. Sobre o jogo de domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Yuri Alberto pode ficar de fora. Essa é uma notícia chata, hein? Porque o Yuri Alberto, ele não participou dos treinamentos durante a semana. Ele está fazendo um tratamento intensivo por causa de dores no tornozelo. Você se lembra que o Yuri Alberto ficou de fora do primeiro jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, justamente por causa dessas mesmas dores no tornozelo, e o Júnior Moraes foi o substituto dele. Depois ele voltou nos jogos contra o Água Santa, a vitória de 3-0 do Corinthians contra o Água Santa, fez inclusive o único gol dele na temporada, foi titular contra a Inter de Limeira, foi titular contra o Guarani e foi titular contra o São Paulo. Tá na hora do Yuri Alberto dar uma descansada. O problema é que o Yuri Alberto não tem reserva. Quais seriam as opções do técnico Fernando Lázaro para escalar o time? Bom, a primeira opção, quem jogou no lugar do Yuri Alberto na partida contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, no primeiro jogo, foi o Júnior Moraes. Júnior Moraes não! Mas foi o Júnior Moraes. Ele jogou. E ele é o substituto imediato. É o reserva imediato. A gente pode questionar se tem a mesma qualidade, e claro que não tem a mesma qualidade do Yuri Alberto, né? E eu acho até que o Corinthians deveria contratar um centroavante reserva para o Yuri Alberto. Outra possibilidade é o Arthur Souza, garoto das categorias de base, centroavante, disputou a Copinha e vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Lázaro. Mas acho que se botar o Arthur Souza para jogar, aí o Júnior Moraes vai ficar completamente desmoralizado, né? Nesse momento que o Corinthians, que o Yuri Alberto não pode jogar, aí em vez de você colocar o Júnior Moraes, que é o reserva imediato da posição, você coloca o Arthur Souza, aí realmente fica, eu diria, bastante complicado. Bom, outra opção seria o Roger Guedes, o próprio Roger Guedes, que já jogou nessa posição, né, de centroavante. Ele não gosta muito de jogar de centroavante, mas seria uma opção. Colocar o Roger Guedes de centroavante, e aí você colocaria outro jogador na ponta, por exemplo. Você poderia colocar o Romero. Aliás, o próprio Romero pode fazer a função de centroavante, porque ele jogou assim algumas vezes contra o quando jogava no São Lourenço, também quando estava lá no futebol mexicano, e chegou a jogar assim algumas partidas, ou pelo menos alguns jogos aqui no Corinthians, ele também chegou a jogar de centroavante, ele também tem condição. É claro que não é aquele centroavante de área, né? Não é um centroavante artilheiro, mas pode fazer esta função. Se, de fato, for confirmado que o Yuri Alberto não jogará contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo marcado para domingo, às 18h30, na Neoquímica Arena, e depois do jogo, é claro, você sabe, tem o Acabou a Brincadeira. Deixa eu ler aqui os comentários dos amigos que nos escrevem e participam conosco, aqui no canal do Cereto. Faça o seu comentário você também, porque eu leio todos os comentários. Por exemplo, o William Santana. Cereto, não podemos esquecer que no meio do ano, o Mantuan está de volta. Com certeza, a diretoria e a comissão técnica consideram esta volta como grande reforço.
acredito que vai ajudar o time, mas não resolver o problema. O William Santana é de Bertioga, São Paulo. Opa, Bertioga, muito legal. Já fui várias vezes para Bertioga, muito legal. Emerson Casagrande, do Clube de Membros do canal. A pergunta que não quer calar sobre o Robert Renan. Será que o Timão levou outro chapéu do Real Madrid? Ou melhor, será que o Zenit deu um chapéu no Corinthians? Pois é, o Robert Renan pode ir para o Real Madrid. Essa história está mal contada. Rodrigo Passos, Corinthians nunca negocia com times como Barcelona, Real Madrid ou outro dessa envergadura. Sempre algum time de Portugal, Ucrânia ou Rússia. Posso estar enganado, mas deve sempre ter um interesse em algum valor por fora que não vai para as mãos do clube. Isso a gente não sabe, né, Rodrigo? Lourenço Silva, Seretão, lançar os miúdos em uma fase queima os moleques, mas estamos bem. Então mesclar com Renato Augusto, com o Roger Guedes, Fagner, Gil, etc., os moleques vão render bem e não serão queimados. Tem que colocar a base junto com os chamados titulares, que essa mistura vai dar um bom bolo. Forte abraço, Seretão da Fiel. Obrigado, Lourenço Silva. Próximo comentário. Quem é que participa conosco? O Geleca Gamer. Boa noite, Sereto. Você acha que o Bruno Henrique pode jogar como ponta e centroavante e como meia esquerda no Corinthians? Ele é muito bom, seria uma boa. Como ponta e centroavante, eu acho que ele poderia jogar sim. O próximo comentário, quem é que participa? Mauro Marques. Aí tem, meu amigo, aquela diretoria do Corinthians costuma fazer essas negociatas estranhas para obter algumas vantagens particulares. Não existe isso em nenhum outro clube. O próximo comentário, quem é que participa? O Pedro Moura de Araújo. Boa noite. No Corinthians o Corinthians fala muito e não faz nada. Fala em Coutinho e traz Romero. Coitadinho. Essa diretoria do Corinthians é uma Opa! Só faz pi, quase que é o que eu falo palavrão aqui, pelo amor de Deus. Ó, tenham compostura aqui no canal, tenham educação aqui no canal, pelo amor de Deus. E faça o seu comentário aqui no canal do Sereto, eu leio todos os comentários. E é o seguinte, faça sua inscrição no canal. Já fez a inscrição? É de graça, você não paga nada. Aperte o botão vermelho aqui embaixo, faça a inscrição, você não paga absolutamente nada. E não esqueça de ativar o sininho, porque ativando o sininho você recebe todas as notificações. Plim! O sininho deveria fazer plim, né? Você ativa todas as notificações. Deixe o seu like, muito importante você deixar o seu like, tá? Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença e fortalece demais o canal. Deixe o seu comentário, me segue nas redes sociais e seja membro do canal do Sereto. É isso mesmo. Com esse QR Code, você pode ser membro do canal do Sereto e participar do meu grupo de WhatsApp. Faça a assinatura e depois me manda uma mensagem pelo direct do Instagram. E eu coloco você no grupo de WhatsApp do canal do Sereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.